Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da RCI. Olá, você que nos acompanha aí pelas redes sociais. Programa Entre Livros, sempre entrevistando aqui autores, convidados. E hoje a gente vai estar falando sobre uma obra cujo título é Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida. A autora é a Tatiana Lopes. Ela é graduada em Biblioteconomia, pós-graduada em Gestão Pública. Ela também é autora, ela já esteve aqui 2 vezes no nosso programa. Ela é autora dos livros Desenvolvimento Conscienciográfico e Autopesquisa Conscienciológica. Então, a gente já recebe, Tatiana, com as nossas boas-vindas a você. E, primeiramente, eu gostaria de fazer a pergunta básica, né? Projetabilidade lúcida. Antes da gente desenvolver a projetabilidade lúcida, você pode falar para a gente o que é a projetabilidade lúcida? Bom, queria começar agradecendo, né, o convite da Rose, né? Então, como vocês viram, eu já sou de casa, né? Já apresentei, a Rose já me deu a oportunidade de apresentar outras 2 obras, né? Faltava essa, faltava a terceira, que na verdade é meu primeiro livro, né? Então é interessante que a gente foi na ordem reversa. Então, a projetabilidade lúcida, né? É essa habilidade ou essa, vamos dizer assim, esse atributo, né, da consciência de se desligar do corpo físico de maneira lúcida, né? A gente tem vários veículos de manifestação. Então, aqui pela capa, a gente vê, né, que o rapaz aqui está deitado e tem um outro veículo aqui se desligando, né? Então, é essa habilidade que toda consciência tem, né? Ela é parafisiológica, né? Ela é própria do holossoma, né? Do conjunto de corpos, do conjunto de veículos de manifestação da consciência, né? E é natural que quando a gente entre no estado de relaxamento, né? Ou no estado de sono, né? Há esse desligamento, né? Há essa descoincidência. E isso é natural, né? Todas as consciências passam por isso, é um estado, como eu falei, parafisiológico, mas aqui a gente está propondo que esse estado alterado de consciência, a gente faça ele de forma lúcida, de forma deliberada, ou seja, que a gente se proponha a passar por essa experimentação, que já ocorre na maioria das vezes de forma inconsciente, que a gente faça isso de forma lúcida, né? O que eu estou chamando de lúcido? É você sair do corpo sabendo que você está fora do corpo, sabendo que você está usando um outro veículo, que você está se manifestando em outra dimensão consciencial, né? Que não é essa aqui, a intrafísica que a gente está habituado, né? Que é, na verdade, a nossa dimensão natural, né? A nossa dimensão de fato, né? Nós somos consciências extrafísicas habitando um corpo físico, né? Então, assim, eu gosto de fazer uma analogia com os astronautas, né? Então, o astronauta, para se manifestar em um outro planeta, né, ou em um outro ambiente que não o ambiente da Terra, ele precisa usar, né, a roupa lá de astronauta, né, com oxigênio, né, que controle ali a temperatura, né, que controle a pressão. E ele precisa desse veículo para se manifestar ali fora desse ambiente da Terra. Então, por analogia, a gente pode dizer, né, que para a gente conseguir se manifestar nesse ambiente intrafísico, que não é próprio da nossa consciência, né, que a nossa realidade original é extrafísica, a gente usa como se fosse uma roupa de astronauta com a qual a gente consegue, vamos dizer assim, se manifestar, se locomover, né, aqui no intrafísico. E quando a gente descarta, né, chega um momento em que esse veículo ele já não nos serve mais, né? Que ele tem um tempo ali de duração. E aí, quando a gente dessoma, quando a gente descarta esse soma, a gente passa a se manifestar de fato na nossa realidade, que é extrafísica. A ideia da projetabilidade lúcida é a gente poder, vamos dizer, nos manifestarmos como a gente se manifesta como consciência, mas ainda na condição de consciência, né? Porque isso amplia muito as nossas possibilidades de vivência, né? De experiência, de adquirir conhecimentos, né? Então amplia a nossa manifestação.
Essa obra, ela tem um cunho autobiográfico também, vamos dizer assim, autobiográfico não é, porque não é a sua vida, de autoexperimentação. Você pode falar um pouco assim da Tatiana Uhum. com relação à projetabilidade lúcida? Ok. Então, até na introdução do livro eu falo um pouco mais de mim, né? Porque esse é um livro técnico, né? Uma característica desse livro é ele ser um livro técnico de projetabilidade lúcida. É como que a pessoa faz para melhorar vamos dizer assim, o nível dela de projetabilidade, né? E no início do livro eu conto, né, que quando eu cheguei na Conscienciologia, isso foi lá em 2000, comecei o trabalho com as energias, né, trabalhando lá o estado vibracional, né, ao longo do dia. E aí à noite eu acordava de madrugada, começava a trabalhar as energias, fazer o estado vibracional, exteriorizar as energias e tal. Aí eu voltava a dormir e acabava saindo do corpo de forma lúcida, né? Então acabava me manifestando de forma lúcida. Eu achei aquilo curioso, né? Falei, puxa, olha como que é a realidade extrafísica, né? Olha como ela é, de fato, eu tinha muitas dúvidas, né? Será que a gente tem realmente outros veículos, né? Será que existe outras dimensões? Como que é isso, né? Será que tem consciências que se manifestam lá no extrafísico? E aí eu comecei, aquilo me chamou a atenção como, vamos dizer assim, como fonte de pesquisa, como objeto de pesquisa, né? Eu sempre gostei de fazer investigações. Eu falei, olha, é uma fonte riquíssima, né, de investigação, porque tudo ali vai ser novo para mim, vai ser coisas que eu não conheço. Então, eu comecei a estudar a teoria da projeciologia, né? Tem um tratado, né, do professor Valdo Vieira, que ele lançou em 86, né, que chama Projeciologia, e ali ele traz esse panorama, né, das experiências fora do corpo, com mais de 2.000 referências bibliográficas a partir também da experiência dele, né? E aí, a partir desses estudos, eu comecei a fazer experimentos extrafísicos, e aí quando eu retornava, eu registrava esses experimentos e eu já tinha a ideia de escrever um livro um dia, né? Então eu falei, eu vou me desenvolver, eu vou me aplicar, vou fazer uma série de experimentos, vou ver o que acontece nesses experimentos, né? Muitos desses experimentos eu me colocava à disposição para repeti-los, porque às vezes não basta você ter uma experiência, né? Muitas vezes eu saía do corpo e falava, isso foi real? Isso aconteceu mesmo? Ou é fruto da minha imaginação? Eu achava assim que o cérebro da gente é muito poderoso, né? Só que aí você começa a fazer uma série de testes, né, fora do corpo, que aquilo começa a ficar acachapante, assim, você passa a não mais questionar, né? Há uma autocomprovação de que aquilo realmente é uma realidade, né? Então eu fui fazendo essas repetições de experimentos e num crescendo, né? Num crescendo, uma complexificação de experimentos projetivos. Também teve muita ajuda dos amparadores, eu acho que até porque eu tinha esse propósito, né, de escrever sobre o tema, né, então eu registrava de uma maneira técnica todos esses experimentos. Então, cerca de 10 anos eu fiquei fazendo esses experimentos e esses registros com o objetivo de desenvolver de fato uma pesquisa, né? E a pesquisa era como que a gente se desenvolve na projetabilidade de luz, como que a gente aplica isso tudo e o que que isso gera de efeitos evolutivos na gente. Na época, quando eu comecei a pesquisa, eu não sabia quais os efeitos que aqueles experimentos trariam, né? Então eu fui registrando e observando, e aí quando eu achei que eu tinha, vamos dizer assim, não só uma quantidade o bastante de experimentos, mas também uma qualidade e um crescendo de experimentos, né? Eu já estava me considerando, vamos dizer assim, mais veterana do que iniciante, né, como projetora. Aí eu falei, ó, acho que está na hora de eu escrever um livro, né? E aí eu comecei a escrever primeiro artigos para congressos de projeciologia, até para testar o meu conhecimento, né? Ver se era aquilo mesmo, ver se eu estava madura, né? Se a minha pesquisa estava madura, né? Trocando ideia com outros pesquisadores, para ver se a minha pesquisa já estava madura o bastante para que eu transformasse ela numa obra. E aí, né, nesses testes ali de realidade, eu vi que realmente eu já estava
a pesquisa já estava madura, né? E que valia a pena escrever um livro técnico sobre o assunto. E desde o início eu quis escrever um livro técnico, né? Não é um livro de relatos projetivos, mas ele é todo baseado na minha experiência, né? Eu tentei transformar aquelas experiências em achados pesquisísticos, em teorias, né? Que outras pessoas pudessem aplicar e também pudessem verificar por si mesmas, né? Então, assim, aqueles crescendos, aqueles desenvolvimentos, aquelas reciclagens, né, que as experiências projetivas me proporcionaram, eu tento mostrar isso para o leitor, mas de uma maneira que ele aplique em si mesmo e observe na sua manifestação. Gerou esses efeitos? Não gerou? Por que que não gerou? Quais outros efeitos que eu não coloquei no livro, né, que eventualmente a pessoa também pode ter observado, né? E eu tive muito incentivo dos amparadores para que eu escrevesse esse livro, né? Até na época eu era voluntária do IPC e eu fazia a escola de projeção lúcida, né, que eles têm até hoje, mas essa era a turma piloto. E numa das aulas, os amparadores foram. A aula durava 3 horas, a gente ficava fazendo experimento projetivo durante mais ou menos 2 horas. E nessas 2 horas, nesse dia específico, os amparadores ficaram repassando comigo qual foi o passo a passo que eu utilizei para desenvolver a projetabilidade lúcida, né? E eles me mostrando assim, como eu sempre tive a ajuda dos amparadores, né? Eles estavam me mostrando que aquela é uma metodologia que eles utilizam para ajudar os intermissivistas ou as pessoas predispostas a desenvolverem a projetabilidade, que aquela era um método que eles usavam, que era me incentivando a escrever sobre esse método que eles utilizavam. Então, eu achei muito interessante porque me ajudou a entender o processo que eu passei de desenvolvimento, assim, que tudo aquilo ali tinha um propósito, né? Não era, vamos dizer, por acaso que houve aquele crescendo de experiências, né? Aquele crescendo, ele foi, vamos dizer, orientado pelos parapreceptores, né? Especialistas em projeciologia, né? Então, gradualmente, eles iam me colocando em situações cada vez mais desafiadoras, né? Inclusive, assim, no início, mais experimentos com o holossoma, com aos próprios atributos lá do psicossoma, para eu entender como é que funciona o extrafísico. Depois eles começaram a me levar em ambientes extrafísicos para eu saber como que as coisas funcionavam. No início só observando, até que quando eu já estava mais veterana, eles começaram a me colocar em situações de assistência, né? Primeiro observando eles a fazerem assistência e depois me colocando para participar dos processos de assistência, né? Até que chegou uma hora que eles me colocavam em situações de assistência em que eles não atuavam, eles estavam ali, eu percebia, e aí eu perguntava, né? Mas o que que eu faço agora? Então, faz o que você sabe fazer. Vamos ver como é que você se vira. Então, eu percebi essa formação extrafísica mesmo, né? Para que eu me tornasse, saísse da condição de jejunice até me tornar uma assistente mesmo, uma projetora assistente, né? Então, e é disso que eu falo no livro, né? Como que a gente sai de uma condição de projetor jejuno, passa por uma condição intermediária até se tornar um projetor assistente dos amparadores, né? Para a gente trabalhar ali ombro a ombro com eles nos processos de assistência. Agora você deixou a gente morrendo de curiosidade aqui desse passo a passo que os amparadores te falaram. Você pode explorar um pouquinho isso? Eu achei até curioso, eu estava lembrando esses dias que eles chamaram na época, né, de estágios de desenvolvimento projetivo, né? E aí, quando eu escrevi o artigo, os revisores me sugeriram que, ao invés de eu chamar de estágio, eu chamasse de etapas, né? E aí eu chamei de etapas, tem até um capítulo no livro, mas eu achei curioso esse termo que eles usaram de estágio, né? Porque, e eu faço uma correlação, eu entendo por que que eles usaram esse termo, né? Só que esse termo é um pouco ambíguo, por isso que os revisores me sugeriram que eu usasse etapas, né? Mas eu achei curioso, eu fiquei refletindo, por que que eles chamaram de estágio e não de etapas, né? E aí eu faço uma correlação
com os residentes de medicina, né? Aqueles, por exemplo, que fazem cirurgia, né? Residência em cirurgia. Então, no início, eles só leem livros de cirurgia, né? Ou assistem vídeos de cirurgia, né? Mas eles não participam. Depois, eles começam a assistir às cirurgias dos professores, só observam, né? Como alunos. Até que eles começam a participar das cirurgias, mas não na condição de protagonismo, né? Tem o professor lá que está protagonizando e eles vão auxiliando o professor durante a cirurgia. Até que eles começam a fazer a cirurgia com o auxílio dos professores. E até que os professores só observam, não vou falar nada, o que você tem que fazer agora? Vamos ver como é que você se sai, né? E aí, conforme a pessoa vai mostrando competência, né? Ela se forma e se torna um cirurgião autônomo, vamos dizer assim, né? Que não precisa mais de um professor ali. E para mim isso é um estágio mesmo, né? Então, assim, é um estágio de formação. Mas a ideia ali é que a pessoa comece com um trabalho com as energias, né? Então, se ela cria uma disciplina de trabalhar com as energias, e ela vai gradualmente mudando a rotina dela, né? Então, ela começa estudando mesmo, estudando sobre a projeção, né? Estudando teoria projeciológica mesmo, livros de relatos, entendendo como que o extrafísico funciona. A gente não deve se meter em nada que a gente não conhece. O ideal é que a gente conheça, pelo menos teoricamente, porque aí a gente pelo menos sabe onde está se metendo, né? Quais são, vamos dizer assim, que planeta é esse que a gente está entrando? Então, o ideal é que a gente mais ou menos saiba, até para não criar traumas, né? Então, se a gente já sabe que vai ter, sei lá, uma decolagem lúcida, sons intracranianos, aquela vibração intensa, se você já sabe, pelo menos teoricamente, na hora que acontece, você vai sentir ou um desconforto, ou uma preocupação, porque aquilo é novo, mas pelo menos você já ouviu falar que aquilo ocorreria, né? Então você não está. Fazer cursos também, né, de projeciologia, né? O IPC é uma instituição, né, da Conscienciologia e tem vários cursos sobre o assunto. Depois a pessoa vai estudar o sono dela, porque a projetabilidade lúcida está diretamente relacionada ao sono. Então, ela vai ficar durante um bom tempo observando o sono dela. Então, como é que eu durmo? Então, como que é o meu estado da hipnagogia, né? Que eu ia falar hipnoponto. Da hipnagogia, que é quando você começa a dormir, como que você dorme? Você deita na cama e já apaga ou você demora um tempinho, vai entrando no estado de relaxamento gradual? Como que você acorda, né, que é o estado hipnopômpico? O que que acontece quando você acorda? Aí depois você começa a tentar rememorar os seus sonhos, fazer um esforço para, ao acordar, criar, vamos dizer assim, o hábito mental, né? Treinar o seu cérebro para que ele grave o que acontece enquanto seu corpo dorme. E aí depois você vai começar a fazer técnicas energéticas, treinar acordar de madrugada para fazer técnicas energéticas. Então, assim, é meio frustrante essas etapas, mas elas são primordiais para que você, vamos dizer assim, crie o hábito projetivo, porque o objetivo não é a gente só se projetar. O objetivo é que a gente mude as nossas sinapses, o nosso jeito de funcionar para adaptar a projetabilidade lúcida. E aí depois a pessoa começa a fazer técnicas projetivas e ela vai registrar tudo, mesmo que ela não tenha a projeção consciente, né? Então, acordei tal hora, estava me sentindo assim, assim, assado. Registra alguma coisa, né, que aconteceu quando você acordou. Você vai registrar a técnica projetiva que você utilizou, quais foram as parapercepções, né? Então você vai começar a mapear a sua sinalética, energética, projetiva e tal. Mesmo que você não tenha se projetado, você está no experimento. Então tudo que acontece nesse experimento serve para você entender como que está o seu processo de desenvolvimento projetivo, até que você de fato consiga sair do corpo de forma lúcida, né? Essas etapas elas podem durar meses ou até anos, né? E o ideal é que a gente vá não crescendo, né? E aí você começa de fato a ter projeções,
né, a ter projeções lúcidas, e aí a proposta é que você comece a fazer esses experimentos projetivos de maneira deliberada, né, de maneira provocada, né, a experiência cavada mesmo. E aí tem um capítulo do livro, né, que eu falo dos alvos mentais projetivos, né, em que eu listo 118 alvos projetivos num crescendo, né, então num crescendo de complexificação, né, e aí você pode colocar esses alvos projetivos. E aí, como eu falei, muitas vezes não adianta a gente vivenciar uma vez aquele alvo projetivo. Então, vamos supor, o alvo projetivo vai ser ter uma decolagem lúcida, ou ter um retorno lúcido ao soma, ao corpo físico. E aí você vai tentar repetir aquele experimento várias vezes até que você consiga mapear e entender de fato o que está acontecendo. Porque isso vai ser imprescindível para que você crie sinapses e paraneossinapses do que é se projetar, né? Do que é estar no extrafísico. Porque é isso que vai mudando a nossa forma de, vamos dizer, de nos relacionarmos com essa extrafisicalidade. Então, assim, com o tempo, as suas parasinapses elas estão tão fixadas que quando você sai do corpo, você sente uma sensação que é própria do psicossoma, dos atributos do psicossoma, por exemplo, ao atravessar uma construção física, por exemplo, você tem uma sensação, né, no psicossoma. E aí aquilo muitas vezes vai servir de gatilho para você alcançar a lucidez extrafísica. Mas a gente precisa fazer, vamos dizer, o dever de casa e essa construção gradativa para que aquilo passe a ser um atributo seu, né? Um atributo natural aí da sua manifestação. Muito bem, estamos falando sobre o desenvolvimento da projetabilidade lúcida. A gente vai agora abrir um espaço, um pequeno intervalo para o nosso comercial e a gente retorna daqui a um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, entrevistando Tatiana Lopes sobre desenvolvimento da projetabilidade lúcida. Você falou aí, antes do intervalo, sobre a questão da lucidez, e você tem um capítulo inteiro sobre lucidez. Você pode falar um pouquinho sobre isso e como é que a gente desenvolve ou como é que a gente faz para poder... porque, assim, a realidade do extrafísico é diferente do intrafísico, né? Então, você pode, assim, dar uma abordagem geral sobre a lucidez? Tem um capítulo, né, que chama Lucidez Extracorpórea, e eu falo muito dos estados de lucidez extrafísico, né? Porque eles não são sempre os mesmos. O objetivo é a gente ter projeções lúcidas. O que é uma projeção lúcida? É aquela em que você sabe que você está projetado, né? Que você sabe que você está numa outra dimensão, usando o psicossoma. Mas nem todas as experiências extrafísicas nossas vão ser assim, né? Então, muitas delas são num estado de semiconsciência, né? E que elas são imprescindíveis para a gente desenvolver a projetabilidade lúcida, porque como elas são mais comuns, né, a gente não vai desperdiçar a oportunidade. O que é a projeção semiconsciente? É quando você fica lúcido no extrafísico, ou seja, eu estou funcionando, né, eu estou conversando, eu tenho um raciocínio lógico, né, eu consigo me manifestar ali extrafisicamente de forma lúcida, mas em nenhum momento daquela experiência projetiva me cai a ficha de que eu estou projetada. Então, hora nenhuma eu percebo que eu estou fora do corpo. Então, eu ajo lucidamente fora do corpo, mas como se eu estivesse aqui na dimensão intrafísica, tá? Então, assim, e essas experiências, elas também são muito ricas, né? Porque, assim, você vai ter as vivências que você tem quando você está lúcido, a diferença é que você não vai perceber que você está completamente lúcido. E aí o esforço nosso é para mapear essas experiências, né, que são as projeções semiconscientes. Até no livro eu dou algumas dicas, assim, por exemplo, como que eu percebo
que aquela experiência que eu acabei de ter foi uma projeção semiconsciente, né? E aí uma das dicas que eu dou é a gente saber os atributos do psicossoma, né? Então, por exemplo, o atributo do psicossoma, a volitação, né? Então, quando a gente está com psicossoma, a gente não precisa, por exemplo, caminhar, a gente pode simplesmente deslizar ou voar. Então, assim, se eu estou tendo uma experiência em que eu estou deslizando pelo caminho ao invés de andar, né? Então, muito provavelmente, eu estava projetada. Então, assim, você vai levantar a hipótese. Eu estava projetada, e aí você vai ver outros elementos. Ah, eu estava conversando com as pessoas por telepatia também, eu não estava só deslizando. Ah, teve uma hora que eu atravessei uma parede, né? Então, e aí você vai vendo, né? Você vai vendo com aqueles atributos. O fato de você, ao voltar para o corpo e no intrafísico, se autoconscientizar de que você estava numa projeção semiconsciente, te predispõe a, quando você tiver aquele tipo de vivência de novo, a você, vamos dizer assim, alcançar essa lucidez extrafísica durante o experimento, né? Então, vou dar um exemplo. Para mim, nessa época, né, que eu estava lá desenvolvendo a projetabilidade lúcida, era muito comum eu sair do corpo e aí eu começava a me movimentar muito rápido, né? Eu tenho uma característica que eu não sei dirigir, eu não dirijo carro, tá, gente? Aqui no intrafísico, é uma vergonha, mas eu não dirijo, eu tenho uma certa resistência com isso. Só que no extrafísico, como eu me movimentava muito rápido, né, o meu paracérebro criava, né, vamos dizer assim, o morfopensene de algum tipo de veículo para explicar o fato de eu estar me movimentando com aquela velocidade. Só que aí eu voltava para o corpo, né, falava, puxa, eu estava projetada e não percebi que eu estava projetada, né? E aí eu criei lá o veículo. Aí o que que eu coloquei para mim, né? Coloquei como desafio todas as vezes que eu perceber que eu estou num veículo, já que eu não dirijo, é porque eu estou projetado. E aí eu comecei a fazer isso. Lá você Todas as vezes que no extrafísico, eu falei, eu me coloquei esse desafio. Todas as vezes que eu estiver num veículo, é porque eu estou projetado. E aí o que que começou a acontecer? A hora que eu via que eu estava num veículo, dirigindo, eu falei, opa, eu não dirijo. Então é porque eu estou projetada. Na hora que eu alcançava, né, a lucidez extrafísica, opa, eu estou projetada então, né? Aquele morfopensene desaparecia, ele se desmanchava no ar, né? E aí ficava só o meu psicossoma mesmo. Então, a gente vai criando mecanismos, a gente vai meio que dando ordens para si mesmo, se colocando em desafios, para cada vez que você vivenciar aquela situação novamente, você cai a ficha de que você está projetado, né? Então, é, por isso que eu sempre falo, todas as experiências extrafísicas, elas são importantes para o nosso desenvolvimento. A gente não deve, vamos dizer assim, desprezar nenhum tipo de vivência. Todas elas são ricas, né? Outra coisa é que, eventualmente, os próprios amparadores diminuem um pouquinho a sua lucidez extrafísica, porque às vezes eles querem te mostrar determinada situação e como a gente está com psicossoma, eventualmente aquilo vai mexer com as suas emoções, né? Vamos supor, você vai ver uma pessoa sofrendo uma situação muito difícil, aquilo vai te deixar abalado emocionalmente. Então, muitas vezes eles abaixam um pouquinho a sua lucidez, o bastante para você ver a situação, aprender com a experiência, mas não o bastante para você, vamos dizer assim, abortar o experimento, né? Então, vamos dizer assim, é uma faca de dois gumes, tá, gente? A lucidez é o nosso objetivo e a gente vai trabalhar com as questões emocionais, com a questão da maturidade, para que a gente fique cada vez mais, vamos dizer assim, apto a ficar cada vez mais lúcido fora do corpo. Mas, eventualmente, a gente não vai ter total lucidez, mas aquela vivência vai ser importante para você aumentar a sua maturidade, né? Então, a gente saber que há vamos dizer assim, esses gaps de lucidez e o que que a gente pode tirar de lição, né? Então, por exemplo, se o amparador precisou rebaixar a sua lucidez
porque você ia dar trabalho, né, para ele se você ficasse totalmente lúcido, e isso já é um indicador do seu nível de maturidade, que você precisa melhorar a sua maturidade, né? Então, o que que eu vou fazer aqui no intrafísico para melhorar a minha maturidade, né? Então, eu vou fazer uma consciencioterapia, né? Vou tentar identificar o que que eu posso, na minha manifestação no dia a dia, trabalhar para que esse emocionalismo não fique tão exacerbado, vou trabalhar mais a minha intelectualidade, para eu ficar mais racional, vou trabalhar a questão da cientificidade, né? Então, ao invés de olhar para aquela situação como uma questão emocional, vou tentar estudar aquela situação, né? De ver aquilo de uma maneira científica, né? Então, assim, as estratégias que a gente vai usar para que a gente vá ficando cada vez mais, vamos dizer assim, mais maduro para lidar com as situações extrafísicas, né? O que eu vejo, assim, na prática é que muita gente não tem lucidez extrafísica porque não quer, assim, porque não quer ficar lúcido mesmo, entendeu? Porque se a gente ficar lúcido, vai escancarar a nossa realidade, né? Então, assim, quem são as nossas companhias extrafísicas, né? Como que é a nossa reação diante dessas companhias? Aí a gente vai encontrar as pessoas fora do corpo, a gente vai ver elas como elas realmente são, a gente vai ver a nossa reação, como ela realmente é e não como a gente idealiza que a gente é, né? Ali fica muito escancarada a nossa realidade, né? A nossa realidade e a realidade extrafísica das outras consciências. Então, assim, a minha hipótese é que a gente não fica mais lúcido porque tem muita coisa que a gente não quer ver. Então, a gente quer colocar o véu da ilusão aqui da intrafisicalidade e não quer ver as coisas como elas são, né? Então, assim, às vezes é mais fácil deitar, virar para o lado e dormir, né? Então, muitas vezes a falta de lucidez eu vejo que ela é fuga mesmo da realidade, né? E você fala aqui sobre projecionanálise. Uhum. Pode aprofundar? Tem uma seção inteira do livro, né? Na primeira parte eu trato mais das questões, vamos dizer, do desenvolvimento em si, né? Das questões técnicas envolvidas no desenvolvimento projetivo. E na segunda parte do livro, eu vou falar de como a gente aplica evolutivamente esses experimentos. Tá, eu estou lá tendo um monte de experimento, né? Estou propondo que a gente tenha vivências crescentes, cada vez mais complexas. Mas e daí? O que que eu vou fazer com esses experimentos, né? A pessoa já tem lá 100 experimentos registrados, e tal. O que que ela faz com isso, né? E aí, nessa segunda parte do livro, eu tento mostrar possíveis aplicações evolutivas, né, propostas de aplicações evolutivas que a gente faz ou que a gente pode fazer desses experimentos projetivos, porque eu vejo que isso é que vai ajudar a gente a mudar de patamar, né, na projetabilidade, né? E aí eu chamo de mudar de patamar é que a gente possa se tornar assistente extrafísico, que a gente possa visitar comunex mais avançadas, ver realidades muito mais avançadas do que a gente encontra aqui no intrafísico. Mas para isso a gente precisa ampliar a nossa maturidade para lidar com tudo isso, né? Porque, por exemplo, a gente vai lá numa comunex avançada com um holopensene, um ambiente, né, uma atmosfera muito melhor do que aqui, a gente não vai querer voltar para cá, a gente vai querer ficar lá, né? A tendência é essa, puxa, mas lá na vida humana é tão difícil, né? Eu não quero voltar, eu quero ficar aqui. Só que a gente não pode, porque, né, a gente tem as nossas obrigações, sei lá, os nossos deveres aqui no intrafísico. Então, muitas vezes a gente não consegue acessar essas realidades também por causa disso, né? Porque isso vai, eventualmente, se a gente não trabalha a maturidade, a gente vai lidar com isso tudo de maneira imatura e vai acabar prejudicando a nossa manifestação intrafísica. Pode, né? Pode atrapalhar. Mas aquele negócio, os amparadores não vão colocar a gente em situação que vão nos prejudicar, né? Geralmente, se eles escancararam a situação para a gente, é porque a gente tem condições de lidar. Eles sabem o que que a gente dá conta, né? O que que a gente aguenta. E então, assim, aí por isso que eu proponho, né? Por exemplo, a projecionálise, né? Que é você analisar de forma técnica, né? De forma científica as suas vivências projetivas.
e vamos dizer assim, e fazendo autodiagnósticos e autoprescrições, né? Como essa que eu falei, né? Da lucidez. Como é que eu faço para ampliar minha lucidez extrafísica? Eu percebi que eu estava usando veículos e não percebia que estava projetado. Então, eu vou me colocar como prescrição. Todas as vezes que eu estiver utilizando um veículo para me locomover, é porque eu estou projetada e eu tenho que ficar lúcida para isso. Então, é uma autoprescrição, né? E aí depois eu vou vendo se está melhorando, se não está melhorando. Então, se a gente não analisar os nossos registros projetivos, eu não vou saber se eu estou me aprimorando, se eu estou me manifestando de uma maneira, vamos dizer assim, mais lúcida ou mais madura, ou se aquelas experiências extrafísicas estão ficando mais complexas, né? Quais os tipos de parafenômeno que eu estou vivenciando, quais os tipos de para-ambientes que eu estou visitando, qual que é o nível das consciências com quem eu estou tendo acesso, né? Tanto aquelas mais evoluídas quanto aquelas bem menos avançadas, né? Então, assim, níveis de evolução que a gente não tem contato aqui no intrafísico, porque aqui no intrafísico a gente acaba convivendo com pessoas de nível evolutivo, vamos dizer assim, mediano, vamos dizer assim, nem muito avançadas e nem muito, vamos dizer assim, imaturas. No extrafísico você já tem condições de ter contato com consciências de níveis muito diferentes, né? E aí você faz aquele comparativo, e aí você entende melhor como que é o processo evolutivo, né? Por isso que é super importante a gente analisar, né? E na sequência, né, você começa a fazer a projetiometria, que é você mensurar, né, vamos dizer assim, os avanços que você está tendo a partir das vivências projetivas, né? Então, como que é a sua lucidez extrafísica, né? Quantos experimentos você já teve de forma consciente, quantos você já teve de forma semiconsciente, predomina o semiconsciente ou o consciente? A gente precisa mensurar isso, né? Qual é o nível das consciências com quem você já teve contato? Qual foi a consciência ou o grupo de consciências mais avançado e qual foi o grupo de consciências menos evoluído que você já teve contato? Isso tudo é mensuração. Quantos experimentos projetivos você já fez no total? Então, você vai, a partir dessas análises, você tem como identificar qual que é o seu nível de projetabilidade, que é o próximo capítulo, né? Então, a partir da projecionálise, projetiometria, você tem como identificar qual é o seu nível, né? E a partir do seu nível, você vai identificar qual que é o seu nível na atualidade e fazer um plano de ação para você atingir níveis mais avançados de projetabilidade. E eu termino o último capítulo, eu falo da autorreciprogenia, né? Então, uma vez que eu fiz a análise de todos os experimentos projetivos, como que eu aproveito esses experimentos para fazer uma renovação da minha consciência, né? Então, quais são aqueles aspectos que eu preciso melhorar, ou também aqueles aspectos que eu tenho mais avançados e que eu preciso utilizar mais no dia a dia, né? Então, assim, às vezes quando a gente sai do corpo, a gente tem uma manifestação muito mais madura do que no intrafísico. Então, como que eu faço para manifestar essa condição mais avançada, né, quando eu estou fora do corpo? Como que eu faço para manifestar isso aqui no meu dia a dia, aqui no intrafísico, né? E também a gente vai ter contato com aquelas posturas nossas mais imaturas, né? Então, às vezes aqui no intrafísico a gente tem um preconceito ou uma condição emocional que fica mais camuflada, né? Até por causa do corpo físico. Quando a gente está fora do corpo, tá só com o psicossoma, né, que é o corpo das emoções, aquilo fica sem rédea nenhuma e fica solto, né? Então é mais fácil de você manifestar aquelas condições também mais imaturas. E aí você tem como enxergar essas condições e começar a fazer, né, os autoenfrentamentos para superar aquelas condições, né? Porque muitas dessas manifestações, elas não vão ser manifestadas no intrafísico, né? A gente só vai manifestar quando a gente está livre do corpo e lúcido no extrafísico. Aí a gente vai ver, puxa, né, de onde saiu isso, né? De onde saiu essa emoção que eu não estava percebendo ela no dia a dia, né?
Muito bem, estamos entendendo um pouquinho mais, né, sobre o desenvolvimento da projetabilidade lúcida. A gente vai chamar aqui nossos amigos patrocinadores, mas você fique aí que a gente já estará de volta daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Nós estamos conversando com a Tatiana Lopes, que é autora do livro Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida. Você mencionou no bloco anterior, né, sobre o nível de projetabilidade. Como que a pessoa se situa, em qual nível que ela está, quais são esses níveis, como é que ela se avalia nesse sentido? Então, eu tinha falado que tem um capítulo, né, que eu falo dos alvos mentais projetivos. Nesses alvos mentais, né, como ele é num crescendo de complexidade, aí eu sugiro que a pessoa volte nesse capítulo, né, e vá anotando do lado assim de cada um desses itens quantas vezes ela vivenciou aquele item, né? Então, por exemplo, a decolagem lúcida. Quantas decolagens lúcidas você já teve, né? Então, 0, 1 ou mais de 5, por exemplo, né? A pessoa vai anotando. E aí você vai vendo quais, e numa ordem, como eles são numa ordem crescente, ali tem todos os níveis, né? Então começa no nível mais básico, vai na metade ali mais ou menos dessa enumeração, está no nível intermediário, e os últimos alvos são mais complexos, né? Então são do nível avançado. Então, assim, o ideal é a pessoa fazer essa projetiometria mesmo, né? Para ela saber, assim, quais os tipos de vivência ela já teve, né? E aquilo que eu falei, não basta a gente ter uma vez aquela experiência. O ideal é que aquilo seja, que ela tenha uma série de vivências daquele tipo, né? Mas, basicamente, eu divido os níveis de projetabilidade em três, né? Como a Rose falou, o básico, o intermediário e o avançado. Então, no nível básico, você vai ter aquelas experiências dos atributos do psicossoma, né? Então, vivências do holossoma mesmo. Então, decolagem lúcida, você treinar, ficar lúcido fora do corpo, você treinar a usar as energias fora do corpo, ter contato com seu cordão de prata, né? Que é aquela primeira fase em que você está aprendendo a usar o psicossoma, que você está criando neossinapse para neossinapse. Então, você vai experimentar lá a decolagem, o retorno, fazer esse exercício, perceber como que é a sua psicosfera. Então, assim, como é que é a minha psicosfera? Como que é o entorno do meu corpo, né? Que ali fica, vamos dizer assim, o que eu penso ao longo do dia, e muitas vezes a gente repete os mesmos pensamentos todos os dias, aquilo vai criando um bolsão ao seu redor, né? Então é interessante nas primeiras experiências projetivas a gente estudar o nosso bolsão, né? O que aparece ali a hora que eu estou saindo do corpo, né? O que que o que que tem ali, né, de consolidado de pensamento. E aí, no nível intermediário, é interessante você começar a ter experiências longe do seu corpo físico, que é muito interessante também, né? Que quando você está perto do seu corpo físico, a tendência é você manifestar os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas energias muito, vamos dizer assim, próximo ao seu padrão no intrafísico. Quando você começa a ter uma série de experimentos longe do corpo físico, né, longe desse raio de atuação do corpo físico, você começa a ter contato com a sua consciência da forma como ela se manifesta, vamos dizer, de fato, vamos dizer assim, longe dessa influência intrafísica, né? Então, como que é a sua manifestação quando você não está no seu corpo, ou quando você não está perto ali da esfera do seu corpo? E é muito interessante, a gente não vai estar, vamos dizer, nos manifestando livremente, vamos dizer, 100% como consciex, porque a gente ainda tem a ligação energética com o corpo. Então, alguma influência ainda tem. É óbvio, né, gente? Senão a gente já teria dessomado.
Então, a gente ainda, por exemplo, se alguém chegar ali perto de você, mexer no seu corpo, acender uma luz, você vai voltar imediatamente, justamente porque é essa ligação. Mas é muito interessante a gente ter experimentos longe do corpo físico, né? Que eu chamo de experimentos na dimensão extrafísica propriamente dita. Porque no início a gente vai ter experimentos aqui no intrafísico mesmo, né? Então, como é que é a consistência das construções intrafísicas do ponto de vista de consciex, né? Então, é muito interessante porque elas, quando você olha, parece sólido, mas quando você chega perto, vira meio que uma fumaça. Então, você vê que as construções físicas é tudo uma grande ilusão, assim, né? Que elas só são sólidas do ponto de vista intrafísico. Extrafisicamente, aquilo não tem solidez nenhuma. Então, o projetor iniciante, o ideal é que ele tenha contato com essas vivências como do ponto de vista do projetor, mais das construções ou das realidades intrafísicas. Quando ele entra no nível intermediário, ele começa a ter experiências na dimensão extrafísica propriamente dita, né? Que aí já não é mais construção intrafísica, aí a gente vai em Comunex, a gente vai na baratrosfera. É muito importante a gente ter experimentos, vamos dizer, controlados com amparador, na baratrosfera. Por quê? É uma dimensão extrafísica que ela é mais próxima da nossa realidade intrafísica, mas ali você vai ter contato, vamos dizer assim, com consciências, com patologias que a gente não tem contato aqui no intrafísico, né? Então a gente vai, por exemplo, eu tinha muita experiência em paraambulatório na baratrosfera, né? Então as pessoas que vivem ali naquele ambiente degradado, elas não sabiam que ali era como se fosse um posto de saúde, vamos dizer assim. As pessoas não sabem que é. Mas os amparadores, né, dentro das possibilidades, eles levam algumas consciências que estão precisando de ajuda, levam lá para esse ambiente, né? E aí, no nível intermediário, a gente vai mais como observador para esses ambientes extrafísicos, né, de assistência e tudo. Né? Muitas vezes os amparadores usam também construções intrafísicas como paraambulatório extrafísico. Então, por exemplo, escolas, né? Então, de dia é escola. À noite, como não tem ninguém, os amparadores aproveitam para fazer atendimentos, né? Então, tem lá as carteiras, né? Tudo igual, só que a utilidade é diferente da utilidade intrafísica. Também é uma vivência própria do projetor intermediário. Quando você chega no nível do projetor veterano, aí você já começa vamos dizer assim, a participar de atividades de assistência extrafísica, né? No início, mais como observador, então os operadores vão te explicando os procedimentos de assistência que eles estão fazendo, né? Então, eles vão falar, olha, essas consciências aqui a gente vai atender a patologia delas é essa, a gente vai atender elas dessa forma, usando essa e essa técnica. Então, mais como aprendiz, né? A gente como aprendiz ali observando e ouvindo as explicações dos amparadores sobre as assistências que eles fazem. Até que eles começam a colocar a gente junto com eles para fazer aquela assistência. Então, eles vão dando vamos dizer assim, as orientações, ó, vamos supor, exterioriza energia para essa pessoa com essa intenção, né? Tal. Ou a consciência alvo que a gente vai atender é essa, vai lá e joga energia nela com essa intenção, com essa motivação. Até que chega nesse nível mais avançado, a condição de você fazer os atendimentos, e aí os amparadores já não interferem, eles mantêm uma telepatia com você, mas você precisa agir, né? Você que precisa fazer o atendimento, porque senão a gente nunca vai se tornar um amparador, né? Porque em algum momento eu brinco assim, que os amparadores precisam tirar as rodinhas, né? E aí para a gente seguir não sozinho, porque a gente sempre vai estar trabalhando em equipe, mas para a gente ganhar, vamos dizer assim, traquejo, né, nessas assistências. Na condição de projetor avançado, a gente começa também a visitar
ambientes extrafísicos, vamos dizer, mais avançados. Então, ir na paraprocedência, né, no ambiente extrafísico, onde a gente fez o curso intermissivo, para a gente entender como é que funciona, para ajudar a gente a relembrar também quando a gente era consciex, como que era a nossa manifestação, né? Porque se a gente está naquele ambiente onde a gente fez o curso intermissivo, a gente tem como se sentir mais, vamos dizer, próximo da nossa condição de consciex, né? Até o professor Valdo chama isso de retrocognoscibilidade, né? É, consciexológica, né? Ou seja, como você era consciex, não é como se a gente estivesse vivenciando a nossa condição mais próxima de quando a gente era consciex numa comunex avançada de curso intermissivo. E aí a gente volta para o corpo e fala, como é que eu faço para manifestar esse padrão aqui no intrafísico? Então a gente começa a fazer atividades que lembram aquelas atividades que você fazia ali, né? Ou que é próxima daquela energia que você sente quando você está ali, né? Então é muito interessante quando a pessoa chega no nível de projetor avançado, que o nível de consciencialidade dela, ou seja, o nível de manifestação como consciex, ele está mais equilibrado com o nível de consciência, ou seja, você não fica predominantemente intrafisicalizado, né? Você fica, vamos dizer, meio a meio, você faz o que você tem que fazer aqui na vida humana, que é super importante, a gente veio aqui com um objetivo, mas a gente não esquece quem a gente é como consciex, né? A gente também consegue manifestar em parte quem a gente é também como consciex, a gente não fica só na nossa manifestação intrafísica, né? E aí você tem como, vamos dizer assim, atuar de uma maneira muito mais cosmovisiológica, né? Porque aí você não há mais essa dicotomia extrafísico, intrafísico, né? Vira tudo uma coisa só, que é a autoconscientização multidimensional, né? Então você o tempo todo está pensando intrafisicamente e agindo extrafisicamente. Ó, aqui eu não posso me desligar em nenhum momento, né? Eu não posso esquecer que eu sou também uma consciência, né? Uma curiosidade, você já teve acesso à sua paraprocedência? Então eu tive, né, o amparador da TENEP, uma vez me levou, né, nesse para-ambiente e foi muito interessante porque quando eu cheguei lá eu comecei a me deparar assim, com o Holopensene e era um Holopensene, como é que eu posso dizer? Que eu me sentia muito em casa, né? Então, assim, era muito, é como se todas as consciências que tivessem ali, né, e eu percebia, e eu estava integrada com todas as consciências que estavam ali se manifestando naquela Comunex, é como se todo mundo que estivesse lá fosse mais ou menos parecido comigo. Parece estranho, né? Mas era isso que eu sentia. Eu sentia, olha, todo mundo que está aqui, eu tenho uma característica que eu gosto de fazer pesquisa o tempo todo, de ficar refletindo como que tal coisa funciona, para que isso serve, como que melhora isso, como que melhora aquilo, como que é essa realidade. Eu tenho essa, vamos dizer, uma curiosidade, né, um espírito investigativo, vamos dizer assim. E a hora que eu fui nesse para-ambiente, né, que o amparador da TENEPS me levou, eu vi que todo mundo que estava lá também era assim. Então aquilo me fez eu me sentir muito em casa, assim, né? Olha, todo mundo que está aqui fica pensando o tempo todo, querendo saber como é que funciona, como é que não funciona. E foi interessante porque às vezes a gente não tem noção da representatividade que a gente tem como intermissivista, né? O fato da gente estar aqui cumprindo as nossas PROEX é muito importante para quem está se preparando para ressomar. Só que às vezes a gente não tem essa noção, né? A gente vai vivendo a vida, fazendo as coisas que a gente entende que é importante da gente fazer, mas a gente não tem noção dessa repercussão extrafísica. E aí, conforme a gente foi andando, eu fui me integrando ali naquele ambiente extrafísico, eu comecei a ouvir, né, num megafone, assim, falando o meu nome, né? Aí eu perguntei para o amparador assim, escuta, é impressão minha ou estão falando o meu nome, né?
E ele falou, não, quando a gente recebe visita, todo mundo é avisado, né? E eu achei aquilo muito curioso, porque né, eu não esperava, né, uma coisa dessa. E é interessante porque lá a gente é conhecido pelo nosso Mega Trafor, né? Então, eles me chamavam pelo meu primeiro nome, que era Tatiana, e o segundo nome era o Mega Trafor. E todo mundo lá, ele falou que era conhecido pelo né, o sobrenome era o Mega Trafor. Então, assim, foi uma experiência muito impactante. Eu agradeço muito ao Amparador da TENEPS por essa vivência, por essa experiência. E essa experiência me ajudou muito, assim, a eu ter mais lucidez de quem eu sou de verdade, né? Como que é o meu padrão de manifestação? Por que que eu gosto das coisas que eu gosto, né? Por que que eu me identifico com as coisas que eu me identifico? Então, a raiz, né, desse Mater Pensene, vamos dizer assim, dessa motivação minha, né? Ela é extrafísica, né? E uma coisa é você entender isso teoricamente, outra coisa é você sentir na pele que realmente aquela é, né? Aquela é a sua realidade. E isso me ajudou a entender melhor, né, a minha manifestação. Por que que eu sou assim, vamos dizer assim, né? De onde que vem isso, né? De onde que vem essa, esse meu jeitão de ser, né? Então eu achei foi uma experiência muito enriquecedora. Muito bacana. A gente tem ainda alguns minutinhos. Para aquela pessoa que está agora conhecendo, né, esses assuntos, nunca ouviu falar sobre isso, por onde que ela começa? Começa estudando, gente. Vai estudar o assunto, vai ler livros de relatos projetivos, vai ler livros teóricos também, né? Livros técnicos de projeção e trabalha as energias. A gente vai precisar muito das energias, do domínio das energias, se a gente quiser sair do corpo. Então, assim, não queira ir direto para a experiência projetiva, porque pode ser, eu não sei o histórico da pessoa, né? Tem gente que tem facilidade, mas de modo geral, né, as pessoas que não têm tanta facilidade, eu, por exemplo, não tinha facilidade, eu tive que fazer um esforço para desenvolver. O ideal é que ela comece a trabalhar as energias, assim, a ter um domínio das energias, né, a partir do estado vibracional, fazer estado vibracional várias vezes, em várias circunstâncias diferentes, né, todos os dias, para que a gente comece a gerar uma flexibilidade do nosso energossoma. É isso que vai predispor a gente a ter experiências extrafísicas e a abrir o nosso parapsiquismo, porque assim, a projetabilidade lúcida nada mais é do que o ápice da nossa manifestação parapsíquica, né? Até a Rose tem um livro, né, sobre dinâmicas parapsíquicas, que é justamente isso. A gente precisa treinar o nosso parapsiquismo, as nossas competências parapsíquicas, para que a gente atinja o ápice dessa manifestação parapsíquica, que é a projetabilidade lúcida. Então, a projetabilidade lúcida é como se fosse um pacote com todas as habilidades parapsíquicas juntas, né? Então, assim, para que a gente vivencie isso, né, da maneira mais saudável possível, vamos dizer assim, sem traumas, né? O ideal é que a gente comece pelo domínio das energias, né? Muito bem, então ficou o recado aí para você, né? Quem quiser aprofundar, o IPC, o site é ipc.org, IIPC, né? Então você pode buscar aí as atividades, tem várias atividades gratuitas, né? A gente então agradece a você, Tatiana, né, por estar aqui mais uma vez conosco. A gente agradece também a você que esteve aí nos acompanhando e sábado que vem tem mais, estaremos aqui com mais autor convidado. Até lá, pessoal. Tchau, tchau, obrigada. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.